Glória a Jesus. Você tem um lenço aí? Perdi. Acho que lá dentro tem algum desses lenços por aí. Ah, Jesus. Como Jesus é lindo. Agora eu queria revelar uma coisa para vocês. Falta uma carta só, são 7 cartas, falta uma. Qual é? Mas na sequência que está na Bíblia, em que ordem está a carta à igreja de Éfeso? E eu estou usando ela. Qual o problema? É o seguinte, que nas outras cartas a batida é geral assim, né? Batendo em todo mundo. Só que essa última bate em eu. Essa aqui é uma pregação que vocês vão estar assistindo aqui, mas eu vou estar pregando ela para mim mesmo. Jesus é bom. Brincadeira, tá? Então essa pegada aqui, essa pregação aqui, ela bate mais em mim. Então deixa ela por fim, porque senão eu não ia pegar mais nada. Efésios 2, de 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Efésios não, Apocalipse 2. A carta à igreja em Éfeso. Glória a Jesus. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso. Assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Sei que não suportas os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriste que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não desanimaste. Tenho, porém, contra ti o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro de ouro do seu lugar. Mas tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A igreja de Éfeso era uma igreja boa. Era uma igreja que tinha vários elogios do Senhor aqui. Era uma igreja que perseverava, que suportava, que resistia, que mantinha-se na doutrina. Não tinha heresia na igreja de Éfeso. Pelo contrário, chegavam os caras lá se dizendo apóstolos, e quando os irmãos iam checar a vida e as palavras daquele que se dizia apóstolo com aquilo que eles tinham de depósito do Senhor, eles os desmascaravam. Que o falso apóstolo não chega com uma carteirinha pseudo-apóstolo, né? Ele chega na qualidade de apóstolo, ele chega com moral, ele chega com conteúdo, ele parece um apóstolo. Ele se passou por muito lugar como apóstolo e se deu bem. Mas quando chegou na igreja de Éfeso, que os irmãos foram checar a vida e o conteúdo daquele irmão, descobriram que ele era mentiroso. Então só uma igreja que tem comunhão com Deus, que tem conhecimento da palavra, que tem esse nível de maturidade, né? Veja que Paulo está escrevendo aos Gálatas e os irmãos lá da Galácia não tinham esse discernimento e estavam dando ouvidos a outro evangelho. Mas os irmãos de Éfeso não. Outro evangelho não entrava em Éfeso. Éfeso era uma igreja firme, perseverante, suportável. Pense numa igreja que estava bem. A doutrina estava garantida, os princípios. Acho que eles inventaram alguma apostila boa lá para manter aquilo ali, viu? Eles tinham algum esquema que funcionava a transmissão do ensino, do conteúdo. Eles eram perseguidos, era uma igreja sofredora. Havia em Éfeso uma forte perseguição, porque Éfeso era uma das capitais da província romana na Ásia Menor.
E então ali havia uma presença forte do Império Romano, e a igreja cristã estava sendo perseguida pelo Império Romano. Então era uma igreja perseguida, mas uma igreja perseverante. Uma coisa que o Senhor diz contra essa igreja, e a gente presta bem atenção, o que é que o Senhor diz para essa igreja? Tenho podem contra ti, que o que é que ele tem contra essa igreja? Que abandonaste o que é primeiro amor? Quando eu fui pesquisar o que era o primeiro amor, e a primeira vez que eu preguei sobre isso, eu achei que primeiro amor era um tipo de coisa que a gente tem no início da fé, tipo de amor, de devoção, de sentimento por Deus e pelos irmãos. E quando eu era jovenzinho, o pessoal, quando tinha uma pessoa bem empolgada na igreja, aí alguém dizia assim: isso é o primeiro amor, isso vai passar. Primeiro amor era uma coisa que a pessoa tinha no início da fé, que depois acabava, e ficava normal. Depois apareceram outros irmãos muito preciosos, que eu respeito muito, como o próprio Ivan Baker, dizendo que o primeiro amor era Jesus. De modo que todas as pregações que se faz sobre primeiro amor, nunca é uma pregação sobre amor. É uma pregação sobre alguma outra coisa. E foi assim que eu fiz minha primeira pregação sobre isso também. Mas o ano passado, estudando sobre isso e orando, eu tive a curiosidade de observar no Novo Testamento grego como era primeiro amor em grego. Está pregando em português, né? Amor. Tem várias palavras gregas para amor. Eu fui checar qual era aquela. Eu tomei um susto tão grande. Tomei um susto muito grande. Sabe por quê? Que eu descobri que no grego não tem primeiro amor. O que está escrito em grego é assim: tenho porém contra ti que o amor que tinhas primeiro abandonaste. A sequência é assim: o amor que tinhas primeiro abandonaste. Ou seja, o que é que o texto está dizendo? Que eles tinham um amor no princípio, e esse amor que eles tinham no princípio, eles abandonaram. Fui ver como era essa palavra abandonar. Abandonar significa assim, seguiu em frente e deixou aquilo para trás. Então imagine que a igreja tinha doutrina, a igreja tinha conhecimento de Deus, a igreja tinha perseverança, a igreja tinha obra. Diz que as obras deles eram boas. Eles odiavam as obras dos nicolaítas, que os irmãos de outras igrejas estavam apoiando. Não tinha nenhum seguidor do nicolaíta, nem de Balaão, nem de Jezabel. Não tinha essa turma, não tinha mistura na igreja de Éfeso. Era uma igreja consolidada, uma igreja madura. Só que eles seguiram adiante e deixaram uma coisa no caminho. Eles estavam 99% de acordo com Jesus da Bíblia. Ele só deixou uma coisa de Jesus para trás. O que foi que eles deixaram? O amor. Agora, por que diz lá primeiro amor? Aí vamos pegar uma evidência histórica de como era o amor da igreja de Éfeso. Quem batizou os primeiros de Éfeso? Quem sabe? Quem batizou os primeiros de Éfeso? Foi o apóstolo Paulo. Em Atos 19 conta a história dos 12 primeiros discípulos de Éfeso que Paulo batizou. João Batista já tinha batizado eles lá nas águas, só que quando eles ouvem o Evangelho, eles não sabiam nem que existia o Espírito Santo. Então Paulo batizou eles e impôs as mãos sobre eles. Eles foram batizados com o Espírito Santo. Eles só conheciam o batismo de João Batista e não conheciam nem Jesus. Então eles foram batizados por João Batista antes do próprio Jesus ter sido anunciado por João Batista. Porque o próprio João Batista ficava dizendo, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E esses 12 lá de Éfeso, está escrito em Atos 19, quando Paulo olhou para eles, eles diziam que eram discípulos, e Paulo disse assim: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram assim: nós nem sequer sabíamos que existia o Espírito Santo. Então deixa eu explicar para vocês. Vocês não foram batizados por João? Acho que depois que eles foram batizados, João começou a dizer que vinha um depois dele, do qual ele não era digno nem de atar as sandálias,
E João estava batizando com água, como vocês foram batizados. Mas chegaria um que ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. Pois bem, um dia João estava lá e apareceu alguém que foi batizado e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como de pomba. A partir daí João começou a dizer assim: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois ele viveu 3 anos e meio, andando por toda parte, fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, até que um dia ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dos mortos, do qual eu mesmo sou testemunha, dizia Paulo, porque eu vi, ele apareceu para mim no caminho de Damasco. E eu passei 3 dias cego, e no 3º dia Ananias chegou e disse: Saulo, irmão, recobre a vista. E eu recobri a vista. E ele disse: por que você está demorando? Receba o batismo e lave os seus pecados invocando o nome do Senhor. Então eu fui batizado em Cristo e me tornei apóstolo aos gentios. Estou andando por toda parte falando desse Jesus maravilhoso que salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. Vocês creem nisso? Eles: nós cremos. Então pronto, vamos batizar vocês. Desceu eles a água e impôs a mão sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Assim começou a igreja de Éfeso. E Paulo disse, escreveu uma carta aos Efésios. É a carta de Paulo à igreja em Éfeso. Então abre essa carta, Efésios 1:15. Paulo estava preso e muitos irmãos viviam por ali. A igreja cresceu, daqueles 12 se multiplicaram, e em Efésios 1:15 Paulo recebe notícias de como os irmãos lá de Éfeso estavam. Paulo preso, Efésios 1:15. Olha o que ele diz: por isso também eu tenho ouvido falar da fé no Senhor Jesus Cristo que há entre vós, e do vosso amor para com todos os santos. Que versículo lindo. Paulo está preso e os irmãos de Éfeso perseveravam na fé e no amor. E Paulo diz assim: eu tenho ouvido. Ele não disse só eu ouvi, eu tenho ouvido. Isso quer dizer que alguém passava lá para visitar Paulo. Passei por Éfeso. Que irmãos amorosos, que irmãos lindos. E olhe, eles amam todos. Você passou por lá, é a igreja do amor. Eu tenho ouvido. Chegava outro: Paulo, que igreja linda aquela igreja de Éfeso. E aí veio o testemunho da fé e do amor. Na fé eles perseveraram. O sofrimento, a perseguição, a prisão não arrancou a fé dos irmãos de Éfeso. Mas esse amor que eles primeiro tinham, abandonaram. Deixaram para trás. Virou história. Alguém chegava a dizer: lembra daquele tempo? Como era a comunhão dos irmãos? Como todo mundo gostava de estar junto? Aquele tempo passou, ficou para trás. O curioso, queridos, é que a ameaça que Jesus faz a essa igreja, quando ele diz: lembra depois de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras, senão, esse senão é uma ameaça, uma advertência de Jesus. Senão eu virei contra ti e removerei o que? O que é que Jesus disse que vai remover do meio deles? O candelabro. Só que no final do capítulo 1 ele tinha explicado o que é o candelabro. O que é o candelabro? Leia os últimos versículos do capítulo 1 de Apocalipse. O candelabro é a igreja. Ele disse que João teve uma visão de um homem, um semelhante homem, passeando no meio de 7 candelabros. E no final Jesus diz: eu vou te revelar o mistério. Aqueles 7 candelabros são as 7 igrejas. E as estrelas que estavam na minha mão são os anjos das igrejas. Então, se o candelabro é a igreja, e Jesus está dizendo: eu vou remover o candelabro, Jesus está dizendo o quê? Eu vou acabar com a igreja. Quando o Espírito Santo está comunicando para a gente que existe outro Jesus, que é formado a partir de pedaços do Jesus verdadeiro, mas é falso. Um Jesus que tem todas as características de Jesus, menos o amor. E uma igreja que vive o Evangelho e tem um espírito com todos os elementos de Cristo, menos o amor.
não serve para Jesus. E Jesus está dizendo, eu vou tirar o candeeiro. É a mais séria das ameaças de todas as 7 cartas. E existe ainda cidades muito antigas. Ainda existe a cidade de Roma, que existia naquela época. Ainda existe a cidade de Jerusalém, que existia naquela época. Mas se você for lá na Turquia, na região onde essas 7 igrejas haviam, até algumas daquelas cidades existem ainda. Mas a cidade de Éfeso é só ruína. Só existem ruínas da cidade de Éfeso. Não existe mais nem a igreja em Éfeso, nem a cidade de Éfeso. O Senhor removeu o candelabro e removeu até a cidade. Ou seja, nós estamos diante de uma forte e séria denúncia do Senhor Jesus contra a gente, contra mim. É o risco da gente seguir adiante e deixar de lado o amor. Outro dia teve um retiro de jovens na minha terra, e um jovem que estava fora da igreja, filho de uma irmã, estava com uma namorada lá no mundo. E um dia a namorada perguntou a ele sobre Deus. Ele sabia tudo sobre Deus, ele foi criado ali entre nós. E ele foi falar de Deus para a namorada. E a namorada teve sede de Deus e perguntou mais. E ele falou mais. Não deu outro. O que aconteceu no coração dele? Ele ficou com saudade de Deus, com saudade dos irmãos. E ele sabia tudo, mas não estava vivendo nada. E a namorada sabia, que era testemunha presencial dos seus pecados. Aí ele disse, eu não posso continuar falando para você, eu vou levar você para conhecer os irmãos. Para onde foi que ele levou a namorada? O retiro de jovens. Quando eu cheguei, estava uma confusão. Por quê? Porque um menino desviado da igreja estava com uma namorada pegada na mão no retiro de jovens. E todo mundo estava dizendo que era proibido beijar, proibido pegar na mão, proibido ficar junto. Era uma confusão para separar aquela namorada daquele namorado. Ele conhecia todo mundo, porque ele foi criado por ali. E ela não conhecia ninguém, foi a primeira vez que veio. Ela queria estar pertinho dele. E todo mundo estava querendo atrapalhar aquele namoro deles, porque discípulo não namora. E quando eu cheguei, estava essa confusão. E me pediram para eu intervir e fazer alguma coisa. E eu fiquei tão triste, sabe? Fiquei tão triste. Eu disse, Senhor, eu estou formando fariseus. Essa menina vai sair daqui sabendo que a gente é uma igreja séria, uma igreja que não namora, ninguém pega na mão. E Jesus uma vez disse assim, vocês serão conhecidos como meus discípulos quando tiverem amor uns pelos outros. A gente podia não ter falado nada para elas sobre namoro, sobre pegar na mão, deixar eles lá. Entre eles estarem ali de mão dada, ou se beijando, fazendo qualquer coisa. E está num outro lugar. Era melhor ele estar ali perto da gente, sendo amados. Ela poderia sair dali dizendo, que povo amoroso. Como eu me senti amada, aceita, acolhida. Porque Jesus era assim. Jesus uma vez encontrou com um desviado. O nome dele era Zaqueu. Ele foi criado numa família judia. Ele foi um menino que aprendeu a ler, lendo a Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele sabia tudo. Aí cresceu, e quando ficou jovem, se apartou dos caminhos do Senhor. E ele virou cobrador de imposto. Cobrador de imposto em Jerusalém, em Jericó, na Judéia, era a profissão mais traíra que existia. Porque eu quero cobrador de imposto, eu quero um publicano. Era um cara que pegava dinheiro dos amigos judeus para Roma. E Roma contratava o judeu, por quê? Porque se viesse alguém lá de Roma para cobrar imposto, ele não sabia o poder aquisitivo das pessoas. Ele não sabia quem era rico e quem era pobre. Mas o cobrador de imposto conhecia a renda de todo mundo. Ele era um local. Então esse cobrador de imposto, ele tinha a proteção de uma guarda romana. Só que como ele era desviado dos judeus, da religião judaica, ele era uma pessoa excluída de tudo.
Ninguém convidava Zaqueu para um jantar. Fariseu nenhum ia na casa de Zaqueu. Os religiosos abominavam Zaqueu. As famílias, quando Zaqueu passava com aquela guarda, as portas se fechavam. Todo mundo fugia de Zaqueu. Só que essas pessoas fugiam de Zaqueu, era amigo dele de infância, foi criado ali, na sinagoga judaica. Ele era um desviado. Ele virou amigo de quem? Das prostitutas, algumas que também eram desviadas do judaísmo, e se vendiam para os soldados romanos, amigo de outros publicanos, de outros soldados romanos, e completamente excluídos das reuniões do povo judeu. Eu fui um desviado. E não tem coisa para fazer mais falta. Eu fui criado na igreja. Eu aprendi a ler, minha vozinha me ensinou a ler lendo a Bíblia. Eu fui embalado nos meus sonhos de ninar por canções lindas. Minha mãe era a primeira soprano do coral. E na minha adolescência, quando eu me desviei... Cadê Esther, minha filha? Está por aí? Na minha adolescência, quando eu me desviei... Esther, está por aí? Quando eu me desviei, estou procurando saber onde minha filha está, que ela disse que eu ainda não tinha dançado o break aqui nessa reunião. É que quando eu era adolescente foi na época do break. Aí eu ficava só fazendo aquela munganga, né? E sabe o que aconteceu comigo? É que eu tinha muita saudade de Deus. E quando era de noite, eu fui acostumado a orar antes de dormir todas as noites. E quando eu estava longe de Deus, que eu chegava ali no meu travesseiro e que eu queria orar, mas eu sabia que eu agora era inimigo de Deus. Eu não tinha coragem de orar. Às vezes eu não conseguia nem dormir. E eu fico pensando que Zaqueu era assim. Aí, Zaqueu ouve falar de Jesus. Lembra que a fama de Jesus chegava antes dele? Aí chegou a notícia que Mateus, um cobrador de imposto lá de outra cidade, agora era um seguidor de Jesus. E que Jesus, tudo lá evidenciava que ele era o Messias prometido. E ele lembra que quando era pequenininho, ele orava para que o Pai enviasse o Messias. Ele vivia aguardando pela chegada do Messias, no tempo em que ele e sua família pagavam imposto. E agora ele é o cobrador de imposto, tem a proteção de Roma, mas o Messias está chegando. E se o Messias virar o rei? Ele corria sério risco. O cobrador de imposto, ele ia perder o emprego. Se o Messias vira rei e Deus devolve o reino a Israel, essa profissão é extinta. E ele tem uma mistura de saudade, de medo, de curiosidade. Aí ouve falar da multidão que seguia Jesus. Ouve falar que Jesus ressuscitou mortos. Aí ouve falar do leproso. Aí um vizinho dele, que era leproso, chega curado. E aqui eu estou imaginando a quantidade de informação que Zaqueu ouve de Jesus. E um dia ele ouve uma notícia: Jesus vai passar aqui na cidade. Que a fama dele chegava antes dele. Aí diz a Bíblia que Zaqueu se aproximou. Só que diz que Zaqueu era baixinho. Imagina uma multidão ali ao redor de Jesus e Zaqueu. E Zaqueu não era qualquer pessoa, era uma pessoa odiada por aquele povo. Zaqueu não tinha condição de passar discretamente ali no meio daquela multidão. Aí ele, mas estava com tanta vontade de ver Jesus. Algo dentro dele lhe deu uma sede, uma curiosidade, um tipo de saudade incontida. E ele disse: já sei. Viu que Jesus estava andando assim naquela direção. Ali na frente tem uma árvore alta, um sicômoro. E ele subiu naquela árvore. Imagine um homem que bebia muito, que comia muito, naquelas festanças dele com... Eu imagino ele um homem baixinho, gordinho, subindo em cima daquela árvore. Só que Jesus passa devagar, porque para abençoar a criança, para dizer uma coisa, e a multidão devagarzinho ali vai chegando perto da árvore. Zaqueu ali, coração batendo, a expectativa: como será que Jesus é? Será que ele é o Messias? O que vai acontecer comigo? E um homem que a vida toda foi protegido por uma guarda romana, agora está sozinho ali em cima, assustado, com medo, com saudade, com curiosidade, aquela adrenalina. Aí Jesus passa bem por debaixo da árvore. Aí para e olha assim para cima, fica olhando para ele. E a multidão toda olha, né? Já tinham visto Jesus dizer: olhai os lírios do campo, as aves do céu. O que é que Jesus vai dizer, né? Quando olha para cima,
Não tem um passarinho no ninho. Tem um cobrador de imposto ali, né? Aí Jesus olha e diz: Zaqueu, chama pelo nome. Zaqueu, desça daí, rapaz. Hoje eu vou jantar na sua casa. Zaqueu se contentaria com um olhar de Jesus. E Jesus diz: eu vou jantar na sua casa. Tinha tanto discípulo de Jesus naquela cidade, tinha tanto religioso naquela cidade. Jesus foi jantar na casa do cara mais pecador e odiado daquele lugar. A Bíblia não diz que Jesus foi pregação nenhuma lá, talvez tenha nem feito. Mas diz que quando Jesus saiu daquele jantar, que escandalizou os fariseus, como é que ele come com pecadores, com prostitutas, com soldados romanos? Diz que quando Jesus ia sair da casa, Zaqueu disse: Senhor, eu vou vender tudo que eu tenho. Eu vou dar aos pobres. Se eu roubei alguém em alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus amou Zaqueu. E nós? Nós somos a igreja que ama. Nós seremos conhecidos como seus discípulos quando tivermos amor uns pelos outros. E eu lembro quantas vezes eu andei nas ruas da minha cidade olhando para as pessoas assim, e eu falava alguma coisa para a pessoa, aí a pessoa dizia: eu sou evangélico. Aí eu já ia fazer uma pesquisa: namora ou não namora? É casado, é recasado, é o quê? Para mim o evangelho é do evangelho da seriedade. O evangelho, apesar de ter muita doutrina, ter muito conhecimento, mas não tinha amor. Pegava as pessoas para enquadrar elas e achá-las em erro. E Jesus encontrava as pessoas para amá-las, para abraçá-las, para perdoá-las. E elas mudavam. Mas Jesus não criava uma exigência para amar as pessoas. Ele disse: os sãos não precisam de médico. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Eu tenho um amigo, mora em Natal, e ele estava construindo uma casinha numa zona lá, e tem uma favela perto dessa casinha, e uma irmã que mora nessa favela trabalhava para eles, trabalhando para a casa dos irmãos ali, pessoa muito pobrezinha. E esse irmão, ele e a esposa sempre davam uma feirinha para ela, ajudava ela. Aí um dia ele foi falar de Jesus para ela, muito tempo depois. Ela disse: você é cristão? Aí ele disse: sou. Eu disse: não acredito não. Você, um cristão? Eu sou evangélico, eu conheço os cristãos. Você não tem jeito de crente não. Aí ele ficou todo constrangido, né? É ruim pra gente ouvir isso, né? Você não tem jeito de... Aí ele disse: por que você diz isso? Ela disse assim: é porque vocês amam tanto. Eu pensei que vocês eram espírita. Eu pensei que vocês eram espíritas. Os espíritas é que dá coisa a gente assim. Os crentes não dão nada a ninguém não. Os crentes dão sermão, vê o tamanho da roupa, vê se está pegando na mão, se beija, se é casado, se não é. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Aí ah, Senhor Jesus. Romanos 12, 10. Romanos 12, 10.
Quando Deus me deu essa palavra ano passado, eu pedi tanto a Ele para não deixar eu pregar sobre isso. Eu chorei um dia todo assim, dizendo: Senhor, não faça isso comigo não. E falar sobre amor. Quem sou eu para falar sobre amor? A quem é que eu amo? Romanos 12, 10 diz assim, ó: amai-vos de coração uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amai-vos cordialmente, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu fui estudar esse versículo, como era no grego, me surpreendi com uma coisa. Essa palavra que tem no grego é uma palavra assim, ó, philostorgoi. Philos é um tipo de amor, estorge é outro tipo de amor. Então foi criada uma palavra, que tem 4 palavras para amor em grego. Nesse versículo tem 3 delas. E 2 delas emendadas numa palavra só, philostorgoi. Em português seria assim: ame amando. Aí a tradução ficou assim: amai-vos de coração, amai-vos cordialmente. Então é mais ou menos assim, ó, o tipo de amor que a gente tem pela pessoa que a gente mais ama. Então eu posso pensar aqui na minha esposa, nas minhas filhinhas. Aí, amai-vos cordialmente significa assim: ame com esse amor. Muito obrigado. Com esse amor que a gente se ama, que a gente ama assim as pessoas mais próximas. Ele está mandando a gente amar os outros desse jeito. E ele ainda bota outro amor depois, ó: amai-vos cordialmente com amor fraternal. O amor fraternal, Filadelfia, é amor de irmão. O amor de irmão. Então é para a gente amar uns aos outros com esse amor que a gente tem de afeto. Esse amor estorge é um amor de contato físico, é um amor de caibara, assim, o amor. Mas como eu pregar sobre amor num lugar onde tem um com caibar aqui? Ô Jesus, que vergonha. Esse amor que ele pega a gente, agarra a gente assim, fica agarradinho ali, né? Se o pai disse que até no trabalho dele ele faz isso. Fica lá no pó, na cara de velho. Ah, meu Deus. Está dizendo que é para a gente amar uns aos outros com esse amor que coloca o outro no centro, com esse amor que Jesus amou os outros. Jesus disse assim, ó: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E Jesus colocou ali os discípulos no centro, lavou os pés deles. Vocês me chamam de Senhor e Mestre, e eu sou. E eu dei o exemplo para vocês seguirem minhas pisadas. Aí ele diz assim, ó: preferindo-vos. Esse preferindo-vos no grego é uma palavra chamada proeugeomai. Essa palavra proeugeomai significa vá na frente abrindo o caminho. Significa assim, ó, tome iniciativa. Então não é assim: ame o outro se o outro te amar. Convide o outro para ir na sua casa se ele convidar você primeiro. Se ele te cumprimentar, cumprimente ele. Se ele for simpático, não é assim. Esse amor não é uma resposta. Esse amor é um fluxo. Ele sai do Espírito Santo que foi derramado em nossos corações, passa por nós e ama o outro, sem esperar nada em troca. Jesus até disse que quando a gente fosse dar um banquete, não chamasse as pessoas que pudessem retribuir o banquete. Chamasse os aleijados, os irmãos, os mendigos. Ame tomando iniciativas. Não espere ser amado. Ame. A pior reflexão que faríamos numa pregação dessa era: a igreja tem que mudar, os irmãos têm que mudar. A única forma de nós alcançarmos o coração de Deus é eu tomar a iniciativa. Eu tenho que mudar. Eu tenho que amar.
Eu tenho que fazer. E a outra palavra, preferindo-vos em honra. Essa palavra honra em grego é a palavra timé. Timé significa dinheiro. Significa assim, ó, pague a conta. Então chame o outro para jantar, toma a iniciativa, ame profundamente aquela pessoa e você paga a conta. Pague a conta do mico, da vergonha. Pague o mico de chegar para outra pessoa, e aí, bate! E ficar no vazio. Pague o mico, pague o preço, sofra a vergonha, sofra o dano. Mas o amor é imbatível. Persevere no amor. Não deixe o amor para trás. Não dá para seguir em frente deixando o amor de lado. Então, infelizmente eu não tenho histórias minhas para contar sobre amor. Não tem mesmo. Igual a gente chega na farmácia, tem um remédio tal, aí o farmacêutico diz assim, tem, mas está faltando. Samuel, você tem alguma história sua para contar sobre amor? Eu digo, tem, mas está faltando. Aí eu tenho que contar a história dos meus irmãos. Vou contar uma história para vocês aqui sobre amor. Queria que vocês tivessem paciência comigo. Eu conheci um amigo, vocês têm paciência de ver a história completa ou quer só um resumo? Completa? Então vou começar bem no comecinho. Um dia eu estava na minha cidade e recebemos lá em casa uma ligação de uma irmã de Aracaju, Sergipe, pedindo para a gente fazer uma visita. A mãe dela estava internada num hospital psiquiátrico na minha cidade. A mãe dela era uma jovem normal, linda, legal. Um dia, por maldade, alguém colocou uma barata dentro do livro dela. Ela teve um surto psicótico com medo daquela barata. E enlouqueceu. Até hoje é uma mulher louca. Por causa de uma brincadeira sem graça. E ela estava internada no hospital psiquiátrico na minha cidade. Então, eu precisei viajar e Beguinha, meu companheiro, foi, então, fazer essa visita no hospital psiquiátrico. Como ele não conhecia a mulher, a filha dela era discípula, mas ela não. Então, uma irmã da cidade, que era evangélica, foi apresentar ela a Beguinha. Beguinha é o nome do meu companheiro lá do ministério. Quando Beguinha chegou lá, a mulher estava numa crise tão forte que os enfermeiros não conseguiram dar remédio a ela. Ela estava há 2 dias sem tomar banho, sem tomar remédio, toda descabelada. Então a irmã, chamada Irmã Geni, aquela irmãzinha com um cocôzinho, saia longa, biblinha debaixo do braço e um cantor cristão, pegou a mulher, deu um banho na mulher, ajeitou a mulher. Aí sentou ela numa cadeira assim, pega de longe vendo. A mulher sentada na cadeira, ela penteando o cabelo da mulher e cantando louvores a Deus. E acalmando ela, de vez em quando dava um beijinho na testa. A mulher acalmou-se, acalmou-se, acalmou-se. Ela fez, agora você vai tomar seu remedinho e eu trouxe um amigo para ver você. Aí a mulher disse, ele não é meu amigo não, minha amiga é você. Aí ela acalmou a mulher, deu remédio, a mulher voltou para o quarto e essa irmã Geni disse assim, pastor, infelizmente ela não está bem para lhe receber. Aí Beguinha disse assim, eu não vim aqui para ver ela não, eu sei porque Deus me trouxe aqui, eu vim aqui para ver o seu amor, o seu cuidado com ela. Ela é sua irmã? Ela disse não. É o que sua? Sua parente? Não. É o que? Ela disse, ela foi minha vizinha quando a gente era mais jovem, lá na Bahia. E eu venho aqui dia sim, dia não, para cuidar dela. Só não venho todo dia porque meu marido tem câncer. E eu cuido dele em casa. Aí, Bega disse, e seu marido disse, olha, eu e meu marido, nós somos da Igreja Batista e nós fundamos muitas igrejas pelo Nordeste. Trabalhamos muito para Deus. Só que ele pegou um câncer, fez mais de 30 cirurgias, e ele perdeu a orelha, ele é um homem muito branco,
Então a gente veio morar aqui nessa cidade porque é uma cidade mais fria. Minha cidade lá do Nordeste é uma das cidades mais frias, porque ela tem 400 metros acima do nível do mar. E a cidade que ele morava, que era Paulo Afonso, na Bahia, era uma cidade muito quente, tem muitas pedras. Então ele foi morar na minha cidade. Mas desde que a gente está morando aqui, faz 10 anos que ele não sai de casa, a não ser para ir em algum médico. Que ultimamente nem para médico ele está querendo ir. E eu ainda, quando posso, vou numa igreja ou outra, mas a gente vive mais em casa. Aí pega e disse, eu posso fazer uma visita lá? Eu quero fazer uma visita lá a vocês. Aí ela disse, não diga que vai não. Porque a gente acolheu tantos pastores na nossa casa, fundamos tantas igrejas, mas nunca ninguém foi nos visitar nesses 10 anos. Aí pega, me chamou e disse, Samuel, tem uma visita que a gente não pode deixar de ir. Aí contou a história. Aí eu combinei com o Bega o seguinte, olha, esses irmãos são da igreja batista, são acostumados a cantar hino do cantor cristão. 10 anos sem comunhão com os irmãos. Vamos fazer o seguinte, vamos juntar uns irmãos da igreja, os irmãos mais idosos, mais ou menos da idade deles, eu levei meu pai, minha mãe. Vamos levar um cantor cristão e vamos levar a ceia para eles. A gente foi visitá-los lá naquele dia e a gente disse o seguinte, ó, nós viemos aqui oferecer a destra da comunhão a vocês. Trouxemos uma ceia e vamos cantar louvores a Deus aqui. A gente ficava cantando aqueles hinos do cantor cristão e ficava servindo uma ceia para eles lá. E eu vi as histórias deles. Eles contaram tanta história para a gente. Tantas histórias lindas, maravilhosas. Então, no meio das histórias deles, isso não é a história que eu quero contar, isso é só introdução, certo? Esse irmão, o seu Miguel, um dia a gente conversou ele para um retiro nosso. Ele foi quase à força, porque ele tinha muito medo de sair de casa. E ele, como tinha perdido a orelha, a última vez que ele tinha ido para uma reunião, as crianças ficaram mangando a orelha dele, né? Ele tinha feito muitas cirurgias, tirava um pedaço de pele daqui para daqui, cada cirurgia tinha que ser feita 2 ou 3, porque tirava pele de um canto para colocar no outro, por causa do câncer de pele. Ele já tinha atingido o pulmão, ele tossia muito. E ele foi para esse retiro. Primeiro dia, era um retiro de novos, sobre andar na luz. Esse homem pegou o microfone no final. Estava a mulher dele e 2 filhos dele. Ele pediu perdão aos filhos ali na frente de todo mundo. Ele rasgou o coração dele. No outro dia, quando teve a ministração do batismo do Espírito Santo, esse homem foi batizado com o Espírito Santo. Que ele rolava no chão assim, dando gargalhada. Estava de roupa toda branca, um homem idoso, andava todo ensacadinho, bombadinho, todo organizadinho. E aquele homem rolando com aquela roupa branca no chão. E aí depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, ele perdeu o medo de sair, de morrer, perdeu vergonha. E ele virou companheiro do meu pai, que tinha 10 anos mais velho que ele. Meu pai já com mais de 80 e ele com menos. Saiu para pregar o evangelho por tudo quanto é canto. Sem medo, sem vergonha. E seu Miguel faleceu ano passado. Deixou uma história linda de amor de nós. Mas não é essa história que eu quero contar. Que ele apresentou para a gente um amigo dele. Um amigo chamado Moisés, um pastor. Que originalmente era de uma igreja, de uma das variações da Assembleia de Deus. Aí esse pastor Moisés foi lá nos visitar e contou para mim a história que eu vou contar agora. Esse pastor Moisés me contou que ele estava dirigindo o seu carrinho quando uma blitz o parou, operação padrão. Sabe aquela blitz que olha até a sombra do carro, o macaco, a quantidade de óleo, do litro sinovial, tudo eles olham ali, né? Quando colocaram o nome dele no sistema, descobriram que tinha uma ordem de prisão contra aquele pastor. E ele foi preso imediatamente, sem nem saber por quê. Depois estava preso e descobriu o que era. Aí eu vou contar o fim da história, que é porque ele foi preso, para poder abrir a mente de vocês para entender o resto. Um dia ele vendeu um carro e não passou o recibo. A pessoa que pegou o carro usou o carro para cometer crimes. E esse carro foi flagrado em várias cenas de
crime, mas nunca foi pego. Era uma quadrilha muito bem organizada. Detalhe, o carro estava no nome dele. Então, em todos os processos que se criou daquilo ali, o maior suspeito, só que ele estava morando em Pernambuco, esse amigo meu, pastor Moisés, e a ordem de prisão foi expedida na Bahia. Então, fazia muito tempo que ele tinha vendido esse carro. Foi preso. Como as acusações eram muito graves e ele não tinha dinheiro, não teve aquele habeas corpus, não teve. Ele tinha que ser julgado para poder ser ou preso ou solto. Detalhe, esse julgamento só podia ser na Bahia, mas ele foi preso em Pernambuco. A Justiça da Bahia tinha aprovado uma lei que não patrocinava o traslado de preso. De Pernambuco, muito menos. Então ele teve que passar 8 meses preso em Caruaru, Pernambuco, sem estar cumprindo pena, só esperando ser transportado. E ele tinha que ele mesmo pagar o transporte dele, se pudesse, só que ele não podia ir. Ele tinha que ser uma escolta policial, as diárias dos policiais, o combustível, tudo custava em torno de 10 mil reais. Ele só podia ser julgado. Aí ele ficou preso ali, um pastor dentro de um presídio com muitas pessoas. A diretora, quando viu a ficha dele, das acusações contra ele, ficou com medo dele e mandou isolar ele. Aí ele implorou muito para ser colocado junto com os outros presos, para ele não ficar só. E a diretora colocou ele sob um teste, colocou várias pessoas para olhar ele, desde aquele preso dedo duro, os agentes, e disse que de vez em quando alguém chegava, oferecia o celular a ele para ele ligar, ele negava, oferecia maconha para ele negava. Aí a diretora disse, rapaz, a postura desse homem e a ficha dele não bate. Aí chamou ele para conversar e liberou ele para ficar no meio dos presos. Tinha um código nesse presídio de Caruaru que era o seguinte: quando 2 presos estiverem brigando, ninguém podia apartar a briga. Se alguém apartasse a briga, eles matavam. Porque os bandidos são organizados, eles têm a regra dele, a lei dele. Pois toda briga que passou a ter perto dele, ele corria para o meio, abraçava um, dizia, Jesus disse para a gente amar uns aos outros, irmão. Não faça isso não. Aí o chefe dos bandidos chegou para ele e disse assim, pastor, começou logo a chamar ele pastor. Pastor, eu estou gostando muito do senhor, mas vou ter que lhe furar. Você está desobedecendo a regra da gente aqui, está me desmoralizando. Se você quiser me furar, pode me furar. Mas Jesus disse que era para eu ser pacificador e que era para amar os outros. Enquanto eu estiver aqui, não tem briga. Eu vou apartar tudo. Gente, ele pedia para a esposa pegar dinheiro emprestado no banco lá fora, para ele pagar a dívida de preso, que estava jurado de morte. Dizia, não mate não. Eu pago a dívida dele, assumia a dívida dos caras. Ele pregava o evangelho. Ele abraçava aqueles presos. Um dia a diretora já estava gostando muito dele, quis tirar ele daquela revista. Não tem uma revista que os presos ficam tudo num paredão? Queria poupar ele daquilo. Aí ele disse, não, eu e meus companheiros aqui passar pela mesma coisa. Se você quiser me tirar disso, tem que tirar todo mundo. E ia para lá junto com os presos. E a conversa dele era amar uns aos outros, amar uns aos outros. Um dia ele convenceu o chefe dos presos lá a proibir o uso de crack. Maconha tudo bem, que vocês ainda não têm o Espírito Santo, a maconha dá uma relaxadinha. Não, o crack mata você. E o cara proibiu o uso de crack. Ele conseguiu ajuda médica, preso que já tinha cumprido a pena, ele ia atrás da diretora para soltar o cara. Ele conseguiu até um programa na rádio comunitária lá. Aí tinha um preso, no estado de Alagoas, houve uma gangue chamada Gangue Fardada, que o principal, os coronéis lá, mandavam os caras matar inimigos políticos e bandidos. Era uma gangue de extermínio. E um dos principais policiais que trabalhava para essa gangue tinha sido preso e oficialmente ele estava sendo acusado de 400 mortes. Ele tinha décadas e décadas de prisão para cumprir. Não se sabe quantos ele matou, mas oficialmente registrado tinha 400 mortes atribuídas a ele. Então ele estava preso ali. Todo mundo tinha medo dele, porque diziam assim, se o nome dele fosse citado alto dentro do presídio, ele mata.
Um homem que tinha saudade de matar. O nome dele era Maguila. Aí o pastor, quando ia orar no rádio, ou tinha um templozinho dentro do presídio lá, que ele usava o megafone ele sempre orava pelo tal do Maguila. Aí os outros diziam, pastor, não faça isso não. Começou a se converter um ou outro. E estava com ele ali, pastor, não chama o nome desse homem não. Todo mundo tem medo dele aqui, onde ele está, todo mundo, ninguém pode falar alto. Ele mata fácil um aqui. E ele não tem medo, porque não tem como diminuir a pena dele. Ele vai ficar preso até morrer. Aí o pastor não tinha jeito. Sempre falava no nome do Maguila. Que um dia o Maguila correu ao encontro dele. Os caras disseram, até agora que o pastor morre. Quando o Maguila chegou perto dele, se ajoelhou aos pés dele. Disse, pastor, o que é isso? Que toda vez que o senhor ora no meu nome, o senhor diz o que eu estou pensando e o que eu estou sentindo. Esses homens têm medo de mim, me conhecem por fora, mas o senhor me conhece por dentro. Aí ele disse, é o Espírito Santo que revela. Aí o Maguila disse assim, Jesus pode me perdoar? Isso é lógico que pode, foi para isso que ele veio. Esse homem se converteu, hoje é diácono lá da igreja que teve esse presente. Virou um homem amoroso. Outra regra que tinha lá dentro do presídio, que nem o preso podia tocar na mulher do outro preso, ou na irmã, ou na mãe, quando tinha visita. Não podia nem olhar. Eles eram bem rígidos quanto a essa regra. Se alguém tocasse, às vezes tinha preso que era até parente um do outro. Aí, mas não podia. Só que esse pastor Moisés, todo preso pedia para ele impor a mão sobre a mulher dele e orar. Um dia ele convenceu os presos a se desarmar por ali. Durante o período que ele esteve ali, um dia já tinha mais de 100 convertidos naquela prisãozinha ali, uma cadeia de mais de 800 presos. Aí ele pediu à diretora liberação para fazer vigília. Só que à noite, num presídio, que precisa mais segurança, todo mundo fica trancado na sua cela. Mas ele dava uma lista com o nome dos presos e a diretora liberava esses para ficar no templo, na vigília. E um dia depois da vigília ele chegou para ela e disse, Deus mandou um recado para a senhora. Aí ela riu assim, fez, e Deus fala com vocês? Aí ele disse, fala. O que ela toda incrédula, né? Aí ele disse, a senhora está com uma causa na justiça, correndo em segredo de justiça, mas é uma causa importante. Seu marido está querendo ficar com a guarda da sua filha, e ele é um advogado poderoso na cidade, mas Deus está lhe dando a guarda da filha. Fique tranquila que a filha vai ficar com a senhora. A mulher caiu no choro, ninguém sabia daquela história. Aí, quando foi 2 dias depois, ele mandou chamar a diretora mandou ele lá, disse, olha, Deus me revelou num sonho ontem, que a senhora está indo hoje à noite para um pai de santo, ainda pensando no julgamento que vai ser sexta-feira. Deus não já lhe disse que a causa da sua filha, se a senhora recorrer ao poder das trevas, a senhora vai perder sua filha. Ninguém sabia dessa história. A melhor amiga dela tinha convidado ela para uma sessão. A mulher ficou espantada com aquilo. Na sexta, o marido, um advogado poderoso, com uma banca caríssima, e inexplicavelmente perdeu. E ela ficou com a guarda da filha. Aí ela chegou para ele e disse, pastor, a partir de hoje eu vou lutar para tirar o senhor daqui, o senhor não merece estar aqui não. Aí ela ligou para a Justiça da Bahia e disse, eu estou com um preso aqui, sob meus cuidados, que é de vocês, eu vou dar um prazo, isso era uma segunda-feira, até sexta-feira, se vocês não pegarem ele, eu solto ele. A senhora não pode fazer isso. Ela disse, eu posso, a chave está comigo. Então esse homem, na sexta-feira, a Justiça da Bahia veio buscar ele. Inicialmente, quando ele chegou na Bahia, a Justiça da Bahia estava em greve. Ele teve que ficar na Polinter, em Salvador, até ser removido para a cidadezinha de Campo Formoso, onde ia ser o julgamento. Passou 2 meses em Salvador. Colocaram ele dentro de uma cela, e aí ele já estava sendo muito respeitado em Caruaru, 8 meses em Caruaru. Pessoas se converteram, ele tinha um programa na rádio, deixou uma igreja funcionando dentro daquele presídio. Quando ele chega em Salvador, voltou para a estaca zero, porque o diretor do presídio só tinha a ficha dele, né? Colocou ele dentro de uma cela que tinha criminosos internacionais, bandido, traficante. Quando ele entrou com aquela biblinha debaixo do braço, na cela, ele é um moreno assim, da minha altura, fortinho assim, mas disse que tinha um negão assim dentro da cela, com um olhar de ódio. Correu para cima dele, pegou a Bíblia que estava debaixo do braço dele e jogou no chão. Disse,
disse: aqui na minha cela, ninguém levanta a voz, aqui você não vai ler isso, aqui quem manda sou eu. Se chegar alguma comida aqui, eu me sirvo primeiro e vocês comem o resto, mesmo que a comida fosse levada pelo parente de algum preso. E todo mundo morria de medo desse preso, porque esse para mim matava muito fácil. Aí ele foi dormir triste, ele chegou à noite, ele foi dormir triste, revoltado com Deus. Ele disse: mas Deus, eu estava te servindo ali em Caruaru, vim aqui para ser humilhado por um incrédulo, eu amanhã vou acordar diferente, amanhã vou ser igual a ele. Foi dormir pensando isso. No outro dia de manhã, quem acordou ele? O negão. Acorda, vai lavar o banheiro. Aí ele deu um pulo da cama e disse: eu não vou lavar não, você não manda em mim não, eu cheguei ontem aqui, ninguém me deu uma boa noite, ninguém me deu um copo d'água, agora eu vou lavar o banheiro. Aí o negão olhou para ele, os outros disseram: eita, morreu. Aí o negão disse: pois se você não vai me obedecer, então assuma o controle da cela, porque eu não dou ordem aqui para não ser obedecido não. Aí quando ele disse isso, aí tinha um boliviano lá, correu para a Bíblia, que ele estava no chão, fez: eu posso ler isso aqui? Aí o Moisés, entendeu? O pastor Moisés, que foi Deus mesmo que permitiu ele dormir com aquela raiva, ele fazer isso. Aí ele fez: pode, a partir de hoje, eu vou fazer culto agora aqui de manhã, de meio-dia, de noite, vou louvar a Deus, vou ler a Bíblia. E o negão sentou lá, ficou bufando com os olhos grandes assim. E daqui a pouco vai subir aquele louvor, aquela pregação dentro da cela. O diretor mandou chamar ele. Aí disse: foi você que ficou aquele negócio que ninguém nem fala perto dele. Como é o mais temido dentro do sistema prisional. Contou que houve, depois não fico muito perto dele não, porque ele deve estar calculando o preço ali. Eu mato ele e volto para estar casado, porque ele está de passagem, ele está indo para um lugar melhor, um regime semiaberto, faz muito tempo que ele está preso. Mas se ele matar você, ele volta para estar casado, ele está ali calculando. Aí eu sei que esse negão ainda pediu oração a ele. E depois um cigano que estava preso noutra cela, que ouvia o louvor de lá, mandou chamar ele. Esse cigano tinha muito dinheiro, tinha até um frigobar dentro da cela dele, pizza, Coca-Cola à vontade. Aí mandou chamar o pastor para pregar para aquela outra ala lá. Aí ele passou um tempo lá. Com 2 meses o próprio diretor disse que aí quando a Justiça da Bahia voltou de greve, quem entrou em greve foi a Polícia Civil. Aí ele disse, aí o diretor disse: eu vou levar você, eu mesmo. Aí levou ele para lá, levou um agente, amigo dele, e ele foi solto dentro do carro, no banco de trás. Inclusive tinha um fuzil assim do lado. Aí quando ele chega lá no presídio, 48 presos, o diretor ateu, o presídio de segurança máxima. Aí o diretor recebe a pelada e diz: cadê o indivíduo? Só isso aí. Se você esconder solto. Diz: não, porque ele é pastor. Aí o diretor ateu: pastor, que bandido se disfarçando, já sei o que ele vai. Aí já estava combinando aqui de dar um pega no pastor, né? Só que ele entrou nesse presídio de Campo Formoso e o chefe dos bandidos gostou dele de primeiro. Disse: a partir de hoje eu lhe defendo aqui, vou botar 6 homens meus aqui para lhe proteger, de graça. Quando foi nesse presídio, gente, Deus revelou para ele que no dia 24 de agosto ele ia sair. Aí ele ligou para a esposa, disse que estava saindo, estava feliz da vida. Deu meio-dia, ele de malinha pronta, 1h da tarde, 2. Quando chegou de noite, aí ele disse: eita, eu vou sair mais não. Aí no outro dia ligou para a esposa, fez: se prepara aí para um ano, que Deus me disse 24 de agosto, mas não disse do ano. Fazia pouco mais de um mês que ele estava nesse presídio. A tribulação aqui vai ser grande. Realmente, ele foi solto no dia 24 de agosto do ano seguinte. Passou 1 ano e 2 meses em Campo Formoso. Foi se convertendo um ou outro. Um dia ele convenceu os presos e o diretor a fazer o seguinte negócio. O diretor ia desligar todas as câmeras, tirar todos os agentes, abrir todas as celas. E os presos nesse dia colocar todas as armas dele no pátio. Daí já tinha quase a metade convertido e o resto influenciado por eles. O diretor topou, os presos toparam. E nesse dia todas as armas foram colocadas no pátio. Ele se espantou, porque ele tinha visto uma arma ou outra. Mas quando os caras tiraram dos esconderijos as armas, era um arsenal. Esse presídio ficou tão pacificado que jovens da cidade vinham jogar contra o time dos presos.
pessoas vinham de fora do Brasil para ver aquele ambiente de socialização. Ele convidou um padre para fazer a pastoral carcerária, para trazer médico, para trazer um ambiente assim. Esse padre, no final do ano, fez uma festa e os familiares do preso vieram. Aí ele mandou chamar os agentes e o diretor para comer com eles ali. E aqueles agentes que a vida toda foram inimigos dos presos, agora estavam confraternizando junto no final do ano, comendo. E Deus foi abençoando aquele ambiente ali. Quando ele saiu de lá, os 48 presos tinham se convertido. E o diretor, que era ateu, se converteu. E, enfim, ele foi julgado. No dia que foi julgado, foi liberto. A demora foi para ele ser julgado. Quando ele foi se despedir lá no presídio, o diretor abençoou muito ele, agradeceu muito a ele por tudo que Deus fez através dele ali dentro daquele presídio. Antes dele chegar lá, tinha tido vários episódios que os presos queimaram um outro preso no colchão. Arrancava a cabeça. E aquele lugar ficou um lugar pacificado. Qual era a coisa que ele mais repetia dentro daquele presídio? Amai-vos uns aos outros. Jesus mandou a gente amar uns aos outros. A família da gente é essa aqui. Amai-vos uns aos outros. E quando esse homem me conheceu, ele chegou para mim, ouviu as coisas que a gente tinha dito, né? Aí ele disse assim, pastor, ele me chama de pastor. Pastor, o que é que eu faço para ser um discípulo? Como é que eu começo? Ele pastoreava 4 igrejas. Eu disse, a primeira coisa que você tem que fazer é me discipular. Eu falei, não, eu quero começar certo. Mistura não dá certo não. Ele chegou, abandonou essas congregações tudinho. Eu disse, eu quero ser discípulo, eu quero viver isso. Para poder depois. Uma vez ele estava com uma pessoa lá na feira de Caruaru, daqui a pouco um cara todo tatuado, chega assim perto dele, dá um abraço. Está me conhecendo não? Ele disse, não. Pastor, eu estive preso com você, me converti com a sua pregação lá em Caruaru. Nesse dia encontrou 4. Os caras gritavam, um homem de Deus. Aí ele diz assim, um homem de Deus é conhecido não pelos seus próprios lábios. O homem de Deus é conhecido pelo lábio dos outros. Que vida. Aí, voltando para nós aqui. Se dentro de um presídio, com o diretor ateu e 48 incrédulos, um homem sozinho, sem apostila, sem discipulador, sem companheiro, chega ali e pacifica o presídio, e os presos se desarmam, eu acho que um presbitério pode se desarmar. Eu acho que um marido pode se desarmar, uma esposa, os pais, os irmãos. Diz que a igreja pode ser um ambiente pacificado, não pode? Um ambiente de paz, sem conflito. A esperança. Jesus estava ali na vida daquele irmão. Por isso que eu digo, gente, essa pregação aqui, a pancada é em mim. Essa pancada aqui é em mim. Agora, quando a gente fala de amor, tem 2 tipos de amor. Tem esse amor uns aos outros e tem o amor a Deus, né? O mandamento diz assim, amarás ao Senhor teu Deus e amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, amor, a Bíblia não diz que amor eles deixaram. Se deixaram esse amor a Deus uns aos outros, né? O amor a Deus torna a nossa relação com Deus uma relação pessoal. Eu queria contar para vocês, um dia meu companheiro foi transferido pelo banco para morar em João Pessoa. Eu fiquei sozinho em Campina Grande, sem companheiro. Por 5 anos eu fiquei assim. Então, os discípulos que ele cuidava, eu passei a cuidar, e a igreja triplicou de tamanho. Então, aumentou o trabalho para mim 6 vezes. Eu não tinha mais para dividir o trabalho e chegou mais gente. E eu passei a trabalhar muito para o Senhor. Aí sabe o que aconteceu? É que um dia eu estava orando e jejuando, deitadinho assim, e Jesus falou comigo. Jesus disse assim, meu filho, eu estou com saudade de você. Aí eu me espantei, porque eu nunca tinha trabalhado tanto para ele. Aí eu disse, como assim?
Ele disse: eu estou com saudade de você no meu colo. Você está trabalhando muito para mim. Mas eu não paguei um preço tão caro para ter um empregado. Eu paguei um preço para ter um filho. Para ter você comigo. Você ora quando vai pregar, você ora na reunião, você ora para... Sua relação comigo é para fazer coisas para mim. Mas eu não quero você fazendo coisas para mim. Eu quero você comigo. Eu chorei tanto nesse dia, tanto. Realmente eu estava trabalhando muito para ele. Mas não estava amando ele nem usufruindo desse amor, né? Então aquela Marta estava cozinhando para Jesus e para os discípulos. E Maria estava ali, aos pés de Jesus, né? Aí Marta reclama: Senhor, manda minha irmã vir me ajudar. Tem muito trabalho, muita panela para arear, para lavar, o fogo para abanar. Aí Jesus diz assim: ô Marta, você anda inquieta, ansiosa, preocupada com tanta coisa. Maria escolheu a melhor parte. Não tirar isso dela não. Uma coisa só é necessária. Basta uma coisa: estar aos pés de Jesus. Ele é a fonte de todo amor. Senhor, nos ajude aqui. Nos ajude aqui, Senhor. O Senhor fez uma ameaça tão séria à igreja de Éfeso que não dá para a gente desprezar essa palavra. Não dá para seguir adiante, deixando o amor para trás. Mas a gente é tão incapaz de amar, a gente é tão egoísta. Nossas coisas, nossos projetos, nossos sonhos tomam um lugar tão grande do nosso tempo. Quero te agradecer por essas histórias que o Senhor permitiu que eu conhecesse. Pelo privilégio de ter conhecido seu Miguel e Dona Geni. E através dele ter conhecido esse irmão Moisés. Que história, Senhor. Que história, Senhor. Tão diferente dos esquemas da gente. Tão diferente das coisas da gente. Um dia, irmãos, meu pai e seu Miguel visitavam uma cidadezinha a 30 quilômetros da minha. Lugarzinho chamado Caixa d'Água. E eles foram ficando mais velhinhos, ficou difícil para eles irem. Então a gente da igreja ajudava com combustível para alguma pessoa mais jovem ir. Seu Miguel e meu pai sempre estimulavam os irmãos a ir. Ultimamente era o filho do seu Miguel que estava indo. E a igreja dava combustível para ele ir toda semana ali. Só que aquele trabalho, na visão do presbitério, a gente começou a achar que aquilo não estava dando para nada. Ninguém reagia, a palavra era pregada ano após ano, mas não via multiplicação. Aí a gente decidiu em presbitério que a gente não ia mais lá naquela cidade. Se alguém lá quisesse alguma coisa com Jesus e com o reino de Deus, viesse cá. E a gente comunicou isso para seu Miguel e para Natanael, o filho dele. Quando Natanael foi conversar com o seu Miguel, aí seu Miguel disse assim: ó, meu filho, os pastores proibiram da gente ir fazer um trabalho lá. Mas eles não proibiram a gente de visitar os amigos. A partir de hoje, filho, eu vou pagar o teu combustível para tu ir visitar nossos amigos lá, em meu nome. Você pode ficar indo, filho? Aí você só vai visitá-los como amigo. Pouco tempo depois, uma das pessoas que ficavam ali naquele local, ele era um foragido da Justiça do Rio de Janeiro, um dos comandantes do Comando Vermelho, que tinha se convertido na Assembleia de Deus, e o pastor da Assembleia tinha aconselhado que ele fugisse, porque o pessoal que prendia ele queria extorquir ele e matá-lo. E ele estava foragido ali. E a polícia descobriu e foi prendê-lo. Ele era casado com a neta de um discípulo velhinho que meu pai e seu Miguel cuidavam. Quando o cara foi descoberto, ele viu a polícia se aproximando e fugiu. E foi se refugiando. Qual era o referencial de amizade que ele tinha? Seu Miguel.
pediu abrigo a seu Miguel, contou para ele o que estava acontecendo. Seu Miguel, fique aqui comigo. Ele ficou escondido na casa de seu Miguel, com a polícia do Rio de Janeiro. Divulgou na imprensa a foto do camarada e estava toda a polícia da parede procurando aquele cara. Um comandante do Comando Vermelho, bandido do Rio de Janeiro, disfarçado de crente. Disseram até que ele tinha uma arma dentro da Bíblia, só que ele tinha se convertido assim. Ele estava ali porque recomendaram ele estar, né? E ele nunca tinha dito pra gente isso. Aí eu e Bega fomos visitar, ele contou tudo pra gente. E nós passamos 7 dias orando com ele e convencendo ele a se entregar à justiça. Detalhe, o Comando Vermelho tem um código que diz assim, que você luta até morrer, mas não se entrega à prisão. Porque se um bandido do Comando Vermelho se entrega à prisão, ele vai entregar os outros muito fácil. Então, se um preso se entregar, quando ele chegar no presídio, os outros caras do Comando Vermelho matam ele. Então, para ele, se entregar significava morrer. E nós falamos de Jesus, falamos do amor de Deus. 2 filhinhas, a esposa. E um dia, depois de 7 dias, Bega foi com ele na Procuradoria-Geral da República entregado. Ele tinha 34 anos de pena para cumprir. Mas ele achou graça diante do Senhor, dentro daquele presídio. E uma juíza se interessou pelo caso dele e convenceu 7 ou 6, eu não lembro o número certo, desembargadores a soltar ele, anulando todo o processo dele, porque ela testemunhou a transformação daquele homem dentro do presídio. E ele voltou para a minha terra e começou a fazer discípulos ali. E hoje tem um grupo com mais de 30 pessoas naquele lugarzinho, porque um homem não atendeu à exigência do presbitério, nem desobedeceu o presbitério. Ele encontrou uma solução de amor. Se os pastores proibiram a gente de ir lá para fazer uma obra, e cortaram o benefício do combustível que a igreja pagava, mas não proibiram a gente de visitar os amigos. E por causa dessa amizade, hoje tem um trabalho lindo naquele lugar. Então, por isso que eu digo, essas histórias sobre amor, quem sou eu para estar falando sobre amor? Eu estou contando a história dos outros e andando na luz, né? E andando na luz, estou pregando para mim mesmo, né? Que vergonha, que vergonha. Quanta coisa eu tenho que aprender, eu preciso aprender. Aí, quando foi um dia, um pastor de uma cidade vizinha foi lá na minha casa com uma pergunta. Ele disse: Samuel, eu trabalho há tantos anos quanto você. Nós pregamos a mesma coisa, fazemos a mesma coisa. E eu tenho percebido que o trabalho que você e Beguinha fazem está desenvolvendo muito. E o trabalho que eu estou fazendo está desenvolvendo pouco. Eu queria perguntar a você qual é o segredo. Qual é a dica que você me dá? O que é que eu posso fazer para que a igreja na minha cidade possa crescer como vocês estão crescendo? Eu já pensei em umas 6 ou 7 dicas para dar para ele. E quando eu estava tomando fôlego para falar, e ele já pegou um papelzinho para anotar, meu companheiro chegou, o Beguinha. O Beguinha entende as coisas mais rápido do que eu, sozinho. Ele devia estar pregando aqui, era ele. Ele conta as histórias bem direitinho. Minhas histórias são baseadas em fatos reais, eu troco uma coisa a outra. Aí ele conta bem direitinho as histórias dele. Aí, Beguinha chegou. Quando Beguinha chegou, aí o irmão repetiu para ele a pergunta. A Beguinha disse: Samuel, eu posso responder? Eu disse: pode. Aí eu fiquei pensando, eu vou checar se a lista dele vai ser igual à minha. Aí ele disse assim: irmão, se dependesse de eu e Samuel, isso aqui estava um buraco só. Gente, eu fiquei com uma vergonha tão grande. Isso agora, Deus foi tão generoso conosco, que depois de ter nos quebrado muito, Samuel sozinho em Campinas, esses 5 anos que ele passou em João Pessoa, o banco dele foi vendido, o banco que comprou tem uma agência vizinha, ele, com o dinheiro da rescisão, montou uma empresa, essa empresa faliu. A última vez que ele andou no carro dele, a roda caiu, foi-se embora. E ele não tinha dinheiro para consertar, um guincho levou para o ferro velho. E ele passou ali necessidade. Ele nunca tinha deixado a esposa trabalhar. Ele não conseguiu mais dinheiro de nada.
A esposa fez um curso de depilação e sustentava a casa fazendo depilação. E ele entrava e saía de casa, aquela angústia, sem um dia, um sofrimento. Aí ele disse, Deus permitiu que eu e Samuel passássemos por um sofrimento em um deserto. E quando a gente estava bem quebrado, aí Deus mandou pessoas para nos ensinar algumas coisas. Aí ele contou essas histórias todas ao irmão. Ele disse, está vendo? Não tem o dedo da gente em nada disso. Não tem dica nenhuma da gente. É ser o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E eu mais uma vez passei vergonha. Jesus, tem misericórdia de nós. Mesmo que o Senhor tenha me falado isso há um ano, eu ainda me sinto tão longe do que Jesus quer. Na verdade, o apelo dessa pregação é diferente. Eu não queria chamar ninguém aqui para eu orar, não. Eu queria que vocês orassem por mim aqui.